Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui na D3 Decor, na nossa Maratona 4.0. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre iluminação interna de gavetas. Isso é extremamente importante para você que quer trabalhar com móveis de alto padrão, começando do zero sem precisar investir em maquinários. Então, se você quer trabalhar com esse tipo de mobiliário, você precisa trabalhar com iluminação e iluminação interna em gavetas. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Eu me chamo Levi Gomes, eu sou especialista em projetos de móveis sob medida e sou instrutor aqui na D3 Decor, a maior empresa de treinamentos para o ramo moveleiro. E quero, durante a nossa Maratona 4.0, te ajudar a alcançar esse objetivo: fazer móveis planejados de alto padrão, começando do zero, sem investimento em maquinários. Então fica comigo nesse conteúdo e durante toda a nossa maratona. Bem, pessoal, então o que é e para que serve a iluminação interna de gavetas? Você com certeza já ouviu falar que iluminação é vida. E realmente, a iluminação ela traz vida para tudo que a gente faz para o nosso dia a dia, né? Um dia sem sol é um dia realmente sem graça. Então, quando a gente põe iluminação nos nossos móveis, a gente consegue isso aqui que vocês estão vendo: destacar elementos, destacar a textura. Então olha como é que as texturas ficam muito mais vivas e presentes onde tem iluminação aplicada. Só que a iluminação ela não vai ser apenas decorativa. A iluminação em móveis ela também pode e deve ser funcional. E a iluminação interna de gavetas vai ter esse propósito. Não é apenas uma iluminação estética. É uma iluminação para trazer funcionalidade, para facilitar ali que a pessoa encontre os objetos dela dentro daquela gaveta, tá? Então a gente tem aqui iluminação tanto nessas gavetas laterais, tá? Como aqui também na gaveta da penteadeira desse closet, tá? Só que nós temos duas possibilidades de funcionamento dessa iluminação. Ela não pode ficar acesa o tempo inteiro, né? Então ela só pode acender quando a gente abrir a gaveta. Então quando eu abro aqui, tá? A iluminação interna ela acende instantaneamente, mas pode ser que você não queira esse funcionamento, porque se alguém esquecer essa gaveta aberta, ela vai ficar acesa o tempo inteiro. E você talvez queira uma iluminação que funcione com movimento. Você a abre e à medida que a pessoa está fazendo uso ali, essa iluminação realmente acenda. E depois de um tempo ela apague sozinha. Então eu quero explicar para vocês como foi feito essa iluminação e por que é importante você investir em uma iluminação de qualidade, beleza? Então vamos lá. Por que você deve colocar a iluminação dentro dessas gavetas? Então, como eu falei, a iluminação interna de gavetas ela não vai ser estética, ela vai ser funcional. Ela vai trazer funcionalidade, ela vai facilitar a vida do seu cliente. Quando você faz isso, você agrega valor no seu projeto, tá? E você, consequentemente, vai ter argumentos de venda para poder realmente converter esse orçamento numa venda que vai te dar realmente um retorno lucrativo. Então, um armário que não tem iluminação, que não tenha texturas interessantes, combinação de texturas interessantes, a gente não tem argumento de venda. Então, a gente precisa colocar esses elementos para trazer mais vida para o nosso projeto, trazer mais funcionalidade para o nosso projeto e, com isso, agregar valor para converter as nossas vendas, tá? Então, é por isso que vocês devem investir em trabalhar com iluminação. Só que tem muita gente que acha que trabalhar com iluminação é complicado. Não sei se esse é seu caso, tá? Então eu trouxe para vocês aqui uma solução que é o sistema Lux 5. Esse sistema ele é extremamente fácil, você não precisa ser eletricista para trabalhar com ele. Você só precisa conhecer os elementos e ter uma tomada à sua disposição. Tendo esses dois recursos aí, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com ele. E lógico, ter os cuidados necessários aqui na montagem do mobiliário para conseguir colocar essa iluminação, beleza? Então vamos começar em como essa iluminação ela realmente está aplicada aqui dentro, beleza? Então deixa eu mostrar para você, eu vou tirar aqui essa gaveta. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Então beleza. Tirei aqui a minha gaveta, tá? E agora você já consegue, tá, visualizar a iluminação aqui exatamente aplicada. Então você está vendo que é uma iluminação que não precisou de uma usinagem para colocar ali a fita de LED. Eu estou trabalhando com fita de LED. Você não precisou desse tipo de
de trabalho aqui. É um perfil sobreposto, tá? Então, vocês estão vendo, tem um perfil sobreposto. Você pode colocar os acabamentos na ponta, como você está vendo aqui, ó. Tem um acabamento aqui, uma tampa final. E do lado de cá, você tem o sensor, tá? Esse sensor é um sensor de porta. Você encomenda ele como um sensor de porta. Por quê? À medida que você fecha ele, a iluminação apaga. Mas não é um sensor que precisa encostar nele, tá vendo? Basta eu colocar minha mão na frente e ele vai acender e apagar. Essa é uma característica desse sensor aqui. E ele fica encaixado diretamente no perfil, o que facilita ainda mais a instalação. Deixa eu mostrar para você como que é esse sensor aqui na mão, tá? Então, na mão, você vai perceber que é justamente esse mesmo sensor responsável por fazer a conexão da fita de LED, tá? Então, basta você abrir aqui, ó, abrir aqui esse elemento, ó, e olha a praticidade, gente, para trabalhar com esse conector, ó. Você abre aqui, deixa eu pegar um pedaço de fita aqui para ilustrar para vocês. Você vai apenas, olha, coincidir o sinal de mais aqui da fita, coincidir o sinal de mais da fita com o sinal de mais aqui do seu conector, vai colocar ela por baixo dos terminais que estão ali na parte fixa, tá? Nessa parte fixa aqui do conector. Então, lá embaixo você vai conseguir entrar com a sua fita, beleza? E aí você fecha aqui agora, ó, para fazer o travamento. Pronto, a sua fita já está montada, basta você encaixar esse conector aqui agora lá no seu drive, que é no dispositivo que vai alimentar o sensor e a sua fita. Então, você viu o trabalho que eu tive aqui? Zero. Tu viu? Precisei aqui de algum conhecimento de elétrica? Nenhum. Tá? Não precisei de nada. Então é muito tranquilo trabalhar com esse sistema. Todo o sistema ele vai funcionar em plug and play. Você não vai precisar fazer emendas. Não vai precisar. Ah, mas e se esse fio aqui não tiver tamanho suficiente, tá? Se esse fio aqui ele não tiver tamanho suficiente, tá? Para alcançar lá o sistema de alimentação, meu drive. O que que eu faço? Eu tenho que cortar e aumentar esse fio? Não, você nunca vai cortar esse fio, porque eu já vou explicar para você uma outra característica desse sistema Lux 5, tá? Que é a confiabilidade e a durabilidade que ele traz para a gente, tá? Então você nunca vai cortar. O sistema Lux, ele tem diversos elementos e soluções para que a gente consiga fazer qualquer aplicação de iluminação. Dentre eles, cabos extensores, tá? Que a gente vai conseguir aumentar o tamanho dessa fiação para alcançar o drive aonde quer que ele esteja. Lógico que respeitando ali um limite máximo para que você tenha ali o perfeito funcionamento das suas fitas, tá ok? Então, maravilha. Então, primeiro diferencial aqui desse sistema, tá? O porquê de trabalhar com esse sistema Lux 5 é justamente isso, a facilidade. Você não precisa entender de elétrica, você não precisa fazer emendas, você vai trabalhar tudo com plug and play, tudo com conectores, tá? Esse sensor aqui, olha, ele entra também, olha, deixa eu mostrar aqui para você, ele entra, ó, encaixado aqui também, olha. Você encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? E tá preso o seu sensor. E aí basta você soltar a fita dupla face que já vai estar aqui na sua fita, tá? E colar ela aqui dentro. Colou ela aqui dentro. Esse perfil já estando fixado ali no local, acabou. Tá? Você vai encaixar aqui os conectores de um lado e do outro e vai tampar com a capa plástica, que é uma capa leitosa. Tá? Então, depois de colar a fita, basta fazer o acabamento. E tá aí, ó, montado o perfil exatamente como está ali, que vocês estão vendo. Tá ok? Você vai precisar ter o cuidado de saber por onde essa fiação precisa passar, para ela ir lá para trás, onde está o drive. Você pode ser necessário ou não fazer uma usinagem para colocar ela, tá? Mas tem que
prender essa fiação para ela não ficar de forma alguma aparente, tá? Tem que lembrar de colocar os acabamentos aqui nos finais, beleza? E um outro detalhe, essas duas que parecem ser luzinhas aqui, que é o nosso sensor, ele tem que ficar sempre voltado para a parte da frente do mobiliário, tá? Sempre voltado para frente. Então, olha só que detalhe, olha, eu não consigo jogar esse sensor, por exemplo, olha, para o lado de lá. Tá vendo? Ó, botando meu perfil aqui embaixo, ó, jogando para o lado de lá, o sensor fica virado para trás. Eu não posso. Então, ele sempre vai ficar virado para cá, como está feita a instalação aqui. Então, isso é uma coisa que você precisa saber de acordo com o sensor que você está utilizando. Se vai usar perfil de gaveta com sensor de porta, a sua fiação, e isso na hora do seu projeto você precisa lembrar, sua fiação ela tem que sair aqui, ó, para o lado, né, eu de frente aqui, né, junto com vocês, ó, ela tem que sair para cá, para o lado direito. Eu não posso prever usinagens lá do lado esquerdo, porque eu não vou conseguir utilizar esse sensor aqui. Isso tem que ficar claro para você. Isso é um cuidado que você tem que ter na hora que você estiver projetando, tá? Isso aí é um cuidado importante, beleza? Outro cuidado importante aqui na confecção do seu gaveteiro, deixa eu deixar esse sensor aqui para o lado um pouco. Outro cuidado aqui na confecção do seu gaveteiro é que aqui na parte de cima você geralmente vai ter um tampo ou você vai ter uma travessa, mas e nas outras gavetas? As outras gavetas também vai ter iluminação. Então, nesse caso ali, você precisa incluir no seu projeto as travessas para você ter onde fixar esse perfil. Ah, mas não dá para fixar ele sem as travessas? Dá, mas em gaveteiros pequenos, estreitos, com até 60 centímetros de largura, a gente ainda conseguiria utilizar esse perfil ali com segurança de que ele não vai criar barriga nem vai ficar soltando, tá? Eu particularmente prefiro muito mais ele sobreposto em uma travessa. Fazendo ele sobreposto na travessa, um outro cuidado que você tem que ter é o espaço entre a gaveta, a lateral da gaveta e o seu sensor. Porque geralmente o que a gente faz? A gente deixa uma folga superior aqui entre 6 e 10 milímetros para fazer a gaveta com uma altura bem boa para aproveitar todo o espaço interno. Só que se você deixar só isso, o que vai acontecer? A sua gaveta ela não vai entrar porque vai bater ali no perfil. Então, eu sugiro que você deixe para trabalhar com esse perfil de gavetas 15 milímetros entre a lateral da sua gaveta e a sua travessa. Você tem que ter esses 15 milímetros ali. Então, você vai ter que fazer o corpo da sua gaveta aí 10, 15 milímetros menor do que o que você costuma fazer, tá? Então, tem que ter esse cuidado e isso não tem como fugir, tá? Agora, por que eu estou falando que esse sensor, esse perfil é um perfil para gaveta? Eu posso utilizar ele em outras situações? Claro que você pode. Mas o legal dele, e ele foi criado pensando em gavetas, por quê? Eu vou colocar um perfil aqui, tá? Que está jogando a iluminação para baixo. Eu não vou ter uma área da gaveta muito bem iluminada, porque essa iluminação está sendo projetada apenas para baixo. Por exemplo, por que eu não coloquei um perfil embutido desse aqui, olha? Por que eu não coloquei um perfil desse embutido aqui na minha travessa? Né? Que aí eu não precisaria, eu teria mais espaço ali, né? Eu não estaria perdendo mais 15 milímetros para colocar esse perfil. Mas por que eu não coloquei ele? Porque ele projeta a iluminação para baixo. A área de atuação dele é pequena. Então, do meio para frente da minha gaveta, ela iria ficar muito escura. Então, não ia ter uma perfeita funcionalidade ali aplicada nesse gaveteiro. Então, a gente utiliza esse perfil de gaveta, que se vocês perceberem, ele tem, olha, essa capa plástica de praticamente 180 graus. Então, ele consegue projetar essa iluminação para frente também. Então, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Se eu colocar minha mão aqui, ó, na frente, ó, a iluminação está sendo projetada nela. Esse perfil está jogando a iluminação para frente. E aí eu quero passar para você mais um cuidado aqui na aplicação dessa iluminação, tá? Que é o tamanho, a profundidade da sua gaveta, beleza? Então, ele está jogando 180 para baixo. Mas aqui, ó, você vai perceber que eu abri a minha gaveta, olha. Abri a minha gaveta
E a minha gaveta, olha, ela não saiu totalmente. O meu fundo ali, olha, ficou recuado atrás desse perfil. Porque se eu deixo essa gaveta sair 100%, se eu coloco ali, vamos imaginar, minha gaveta tem 400 milímetros de profundidade. E aí eu pego uma corrediça de 400 milímetros e coloco nela. O que vai acontecer? Essa gaveta vai sair 100%. Deixa eu ver se essa daqui sai 100%. Ó, essa daqui, ela sai 100%, olha. Essa gaveta aqui sai 100%. Então a iluminação ficou atrás do contrafundo dessa gaveta. Ficou atrás. Então isso vai atrapalhar a projeção da iluminação. O ideal, olha, é trabalhar com uma corrediça que não deixe essa gaveta sair totalmente, para que o contrafundo fique atrás da iluminação e eu consiga ter o melhor aproveitamento possível, que é exatamente o que nós fizemos aqui. A nossa gaveta ela não sai totalmente e a iluminação está conseguindo ser totalmente projetada dentro dela. Tá? Então, por exemplo, para uma gaveta de 400 milímetros, que corrediça utilizar? Utilize uma de 350. Deixe 50 milímetros ficar para dentro da gaveta. É mais do que suficiente para que você faça o melhor aproveitamento dessa iluminação. Ok? Então, vamos revisar aqui rapidinho quais foram as dicas de preparação do gabinete que eu dei para vocês. Então, quais são os cuidados que você precisa ter para poder fazer então a utilização desse sistema no seu gaveteiro, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar o tipo de sensor que você vai utilizar nesse projeto, tá? Então, nessa primeira situação que eu apresentei para vocês, estou utilizando um sensor de porta no meu perfil para gaveta, tá? Não é uma adaptação, gente. Com relação a isso, fiquem tranquilos, tá? A gente apenas vai conhecer ele dessa maneira para a gente identificar o tipo de funcionamento dele, tá? Mas ele é próprio para utilizar junto com esse perfil, tá? E esse perfil para gaveta, ele também pode ser utilizado em outras situações onde a gente não queira fazer uma usinagem, beleza? Mas para esse sensor de movimento, fiação tem que sair para a direita. Então eu preciso lembrar disso na hora que eu estiver fazendo o meu projeto, tá? Preciso saber que a iluminação vai sair para a direita. Se eu tiver que fazer alguma usinagem, ela tem que ser na direita. Porque se eu fizer ao contrário, eu matei o uso desse sensor, tá? Maravilha. Outra coisa que eu tenho que lembrar é de prever as travessas, tanto na parte superior do meu gaveteiro, se for um balcão, por exemplo, porque isso aqui é um tampo de tamponamento. E o gaveteiro em si, ele é montado através de travessas. Então ele tem a travessa superior e a gente teve que prever as travessas entre as gavetas. Além de prever as travessas entre gavetas, outra coisa que eu tenho que fazer é diminuir o corpo, tá? Essa altura aqui, ó, eu tenho que diminuir o corpo da minha gaveta para eu ter o espaço da travessa e do perfil de iluminação. Então, se eu estou trabalhando com uma travessa de 18, diminuo 18 milímetros. Se eu estou trabalhando com esse perfil de sobrepor, 18 milímetros mais 15 milímetros. Então, eu vou diminuir o corpo da minha gaveta ali em aproximadamente 30 a 35 milímetros para que eu consiga colocar as travessas e os perfis tranquilamente e não ter problema na minha montagem, tá? Então, esses dois cuidados são os primeiros. E o terceiro cuidado, profundidade da gaveta. Então, se eu tenho gaveta de 500 milímetros, eu vou utilizar uma corrediça de 450, para que a minha gaveta ela não saia totalmente e fique na frente do meu perfil de iluminação. A minha gaveta tem que ficar com a traseira dela ainda para dentro, para a iluminação conseguir ser projetada até a parte da frente da minha gaveta, tá ok? Então, são esses três cuidados. Cuidados com a direção da fiação, o cuidado de prever as travessas e o cuidado de deixar o espaço suficiente para colocar as travessas, o espaço das travessas do perfil. E o terceiro cuidado é o espaço necessário aqui para a iluminação ser projetada dentro da gaveta, tá? Na realidade, a profundidade da gaveta, né, não ser a mesma da corrediça, tá? Então, isso tem que ficar claro aí na sua mente. Maravilha. Então, essa aqui seria uma opção
de uso, tá? Só que vocês repararam aqui, não sei se vocês conseguem reparar aí, mas toda vez que eu passo a minha mão aqui, ó, na frente, eu apago a iluminação, tá vendo? Toda vez que eu passo a mão, ela fica piscando. Isso não é um defeito, é uma característica de funcionamento. Esse não é um sensor que necessita o toque, a frente não precisa encostar no sensor para ele acionar ou não. Isso é uma característica de funcionamento. Algumas pessoas, alguns clientes podem não gostar desse tipo de funcionamento, né? Porque toda vez que ela abriu a gaveta e ela está mexendo aqui dentro, e aí o que acontece? Toda vez que ela está mexendo, essa luz, que a mão dela passa na frente, essa luz fica piscando, e isso incomoda alguns clientes, tá? Nesse tipo de situação, eu não tenho o que fazer. É uma característica de funcionamento, ele vai piscar realmente, tá? Só que você tem a vantagem de ele ter um funcionamento instantâneo. Abriu a gaveta, ele acende. Fechou, ele apaga. Abriu, ele acende. Fechou, ele apaga. Só que você tem a opção de trabalhar, como eu falei para vocês, com sensor de movimento. Então, o sensor de movimento, você abriu a gaveta, a pessoa começou a utilizar, vai reconhecer o movimento, e enquanto houver movimento, essa luz vai ficar acesa. Se passar 30 segundos e não houver mais nenhuma movimentação, essa iluminação ela vai apagar, estando a gaveta aberta ou fechada. Isso é muito bom para quem, inclusive, tem criança que larga as coisas abertas, abre lá e largou aberta, não tem o perigo dessa iluminação ficar acesa ali desnecessariamente. Ela vai apagar. Só que, qual é a desvantagem? Pode haver um atraso de funcionamento. Então, deixa eu ver se aqui vai acontecer. Então, vou abrir aqui, ó. Ó, a iluminação ainda não acendeu. Quando eu colocar minha mão aqui dentro, aí a iluminação, ela funcionou. Então, tem um atraso do início, tá? Mas depois, à medida que eu continuo movimentando aqui, utilizando, ela vai permanecer sempre acesa. Ela não vai piscar. Eu posso, ó, botar minha mão e fechar o sensor lá dentro, que ela não vai fechar, porque é literalmente um sensor de movimento, tá? Como esse aqui, ó, que a gente está utilizando ali, tá vendo? Então ele vai ter uma área de atuação ali de praticamente 360 graus de atuação e você vai conseguir trabalhar com ele. Ah, então por que a gente não coloca ele no meio da gaveta? Porque eu preciso ter por onde sair com essa iluminação. Então a fita de LED ela vai ser ligada sempre na extremidade do meu sensor, tá? E a fiação ela vai sair para o outro lado. Então, eu não consigo trabalhar com ele no meio do perfil. Nenhum dos dois sensores eu consigo fazer isso. Ele sempre vai sair para uma das extremidades. Qual é a outra vantagem de se trabalhar com o sensor de movimento em relação ao sensor de porta? Então, além desse funcionamento por movimento e não ficar aceso se alguém esquecer a gaveta aberta, a vantagem é que eu posso trabalhar com ele tanto jogando a iluminação para a esquerda, como eu posso trabalhar com ele jogando a fiação para a direita. Independente do lado, eu consigo jogar. Então, se o meu drive vai ficar na direita, eu jogo a fiação para a direita. Se o meu drive vai ficar na esquerda, eu jogo para a esquerda. Ele me dá ali total liberdade de decidir por onde essa iluminação vai sair. Agora, a fixação dele vai ser exatamente igual ao outro, tá? Eu tenho que prever aqui as travessas, eu tenho que prever o espaço, inclusive como ele tem essa bolinha, esse sensor aqui mais avantajado, eu preciso deixar ali, respeitar aqueles 15 milímetros, porque no outro eu poderia até reduzir um pouco, e na realidade o espaço exato que ele consome ele é 13 milímetros. 15 eu já te dei só 2 milímetros de folga, né? Então, para esse sensor aqui, você vai deixar ali com 17, 18 milímetros de folga para colocar esse perfil, beleza? Então, tem que ter todos esses cuidados aqui para que você utilize aí essa iluminação da maneira correta, tá? E lógico, essa não é a única maneira de você utilizar. A gente poderia também fazer uma iluminação em que ficasse dentro da gaveta, mas isso a gente fala em outro momento. Agora eu quero destacar para vocês aqui alguns diferenciais de se trabalhar com o sistema Lux 5, tá? Porque no mercado a gente tem muita fabricante
de fita de LED, né, e de transformadores aí que converte, né, de 110 para 12 volts, que geralmente é a voltagem das nossas fitas de LED. E eu quero explicar para vocês o porquê trabalhar com o sistema Lux 5, tá? Por que investir nesse sistema e não trabalhar com qualquer fita de LED que você encontra no mercado. Então vamos começar, gente. Eu vou começar falando sobre as nossas fitas de LED, tá? A olho nu aqui é uma fita de LED como outra qualquer, tá? Você não percebe aqui grandes diferenças. Só que todos os componentes do sistema Lux, eles passam por uma certificação internacional, coisa que os produtos que a gente encontra aqui no mercado não passam por certificação, porque aqui no Brasil a gente não tem nenhuma obrigatoriedade com relação a isso. Então a gente tem aqui um sistema completo com diversas soluções e que nos entregam realmente uma qualidade. E aí, falando especificamente dessa fita que foi utilizada aqui no nosso gaveteiro, uma das coisas que vale a pena a gente destacar aqui, eu vou falar duas coisas que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, a fita ela é feita em várias camadas, várias trilhas, né? Então aqui tem uma trilha, né, por onde a eletricidade ela vai percorrer. Só que quando a gente está trabalhando com essa fita, a gente precisa às vezes entortar ela, fazer uma curva, algo do tipo, né? Essa fita ela é feita em várias camadas. Então, durante esse processo, se uma dessas camadas se romper, ela não vai deixar de funcionar. Ela vai continuar funcionando, porque ela tem ainda, se eu não me engano, são mais 7 ou 8 camadas ali para garantir o seu funcionamento, tá? Então, ela tem uma proteção aqui muito superior ao que a gente encontra no mercado. Outra coisa, a segunda coisa que eu queria destacar aqui em relação a essa fita, são os pontos de LED, tá? Pare para prestar atenção nas fitas de LED que você encontra no mercado. Você geralmente vai lá no setor de iluminação, as luzes estão tudo acesas lá. Se você olhar para cada um ponto desse de LED, você vai perceber que eles não são uniformes. Eles podem ter diferença de tonalidade, eles podem ter diferença de intensidade. E aí, quando você coloca isso no armário, você não tem essa uniformidade que vocês estão vendo aqui, ó, de todos os pontos terem exatamente a mesma cor, a mesma potência. Né? Você não tem essa uniformidade. Aqui você vai entregar uniformidade, tá? A vida útil disso aqui, gente, é para realmente 15 anos de funcionamento ou mais, tá? 15 anos de funcionamento ou mais. Porque são horas e mais horas que eles realmente garantem esse funcionamento, se você trabalhar da maneira correta com esse sistema. Então você tem uma durabilidade incrível, tá? Incomparável com o que a gente encontra no nosso mercado. E por último, como eu falei, esse sistema é um sistema de iluminação. O sistema Lux 5 é um sistema de iluminação. Não é uma fita de LED, não é um interruptor, um sensor. É um sistema. Então isso envolve o drive, que é o elemento que faz realmente a distribuição elétrica para todos os componentes aqui. E eu posso ter diversos outros acessórios. Acessórios controladores, por exemplo, que me permite controlar esse sistema de iluminação por um aplicativo. Então você consegue agregar valor no seu projeto de diversas maneiras com a iluminação. E aí você realmente vai entregar um projeto de alto padrão, fazendo você mesmo. Porque não tem a complexidade de você ter um conhecimento elétrico. Então, pare e pesquise mais sobre esse sistema, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar você a alcançar esse objetivo de trabalhar com móveis planejados de alto padrão, sem precisar de altos investimentos. Fico por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo e em breve a gente vai trazer muito mais conteúdo de iluminação para você. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada da nossa Maratona 4.0. Até mais!